Olá, pessoal, voltamos com o nosso Taço Conta, o nosso podcast para contar tudo para vocês. Então curta nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e Spotify e, claro, toda segunda-feira, 7h30 da manhã, na TV aberta da SDP TV, um canal stream aí pra vocês. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto aqui que a gente já veio falando com a Agência de Desenvolvimento com a Adelis, já falamos também aqui com o Paulo Meneghelli, só que no ramo de panificação, e hoje a gente tá com uma estrela aqui, que é um cara que eu admiro, que tá revolucionando. Esse mês de março e abril, ele foi citado em todos os podcasts. Eu falei quando ele chegou aqui, Pedro Rigo, né? Vamos falar hoje do MEI e os trabalhos do Sebrae do Espírito Santo. Pedro, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por você ter aceitado o convite. Sei da sua agenda, que é uma loucura. Inclusive, gente, ele tem agenda daqui a pouco, já tá me pressionando aqui. Quando chegou, já chegou pressionando. Então, bom bater esse papo com você. Pedro é administrador, empresário de microempresa, claro, né? Por isso que ele defende tanto isso. É diretor atualmente superintendente do Sebrae. É o segundo mandato? Segundo mandato. Foi secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Cariacica, que foi onde eu o conheci, inclusive. Que ano foi isso? 2011 a 2005 a 2011. Jesus, então já tem tanto tempo que eu te conheci, meu Jesus. Verdade. A gente começa a ter liberdade, a gente começa a brigar. No governo do estado, foi diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas, Adelis. Também foi gestor e coordenador do processo de elaboração e aprovação da Lei Estadual da Micro e Pequena Empresa. Presidente do Fórum Capixaba da Micro e Pequena Empresa, FOCAMP, tudo de microempresa, né? Então, vocês sabem que é o cara que vai falar bem disso. Cogesim também foi presidente do Comitê Gestor Estadual, membro do Conselho do Fundap Social, conselheiro do Sebrae 2011-2014 e no Sebrae Nacional 2017-2018 e eleito diretor superintendente de 19 a 22 e agora de novo de 23 a 26. Então seja bem-vindo, né? Muito obrigado por você ter aceitado. Fala aí pra gente desses trabalhos do Sebrae. É verdadeiro, o Sebrae foi citado nos podcasts, em todos. Paulo Meneghelli, o setor de panificação, falou muito da questão dos treinamentos, do apoio. Pessoal da Adelis falando do apoio do Sebrae, dos cursos, das feiras, da coisa toda. Também já tive aqui Camata falando também, entendeu? Então, assim, realmente, Carlão da OCB também falando da questão do apoio do Sebrae, da parceria. Então, fala pra gente todo esse trabalho que o Sebrae, essa pujança que o Sebrae está tendo no estado nos últimos anos, Pedro, essa cara nova que você deu. O que o Sebrae está fazendo para os microempreendedores aqui? Primeiro, uma parte, pessoal. É uma honra estar aqui. E eu tinha obrigação de estar aqui. Por um único motivo. Pela admiração que eu tenho no trabalho e no profissionalismo da Carla, pelo tudo que ela faz, ganhando ou como voluntária. Onde faz com energia, faz com muita excelência, e é por conta disso que eu estou sentado aqui. Obrigada. Falar de Sebrae, falar das parcerias, falar de fato da maneira que eu cheguei no Sebrae, né? Ou seja, todo meu histórico, meu currículo, minha vida dedicada às discussões da micro e pequena empresa, né? E aí chegar no Sebrae não poderia ser diferente. Tínhamos que, de fato, preparar um mapa de voo daquele Sebrae diferente, né? Onde o destino desse Sebrae não poderia ser uma intensidade muito grande na direção do público-alvo do Sebrae, que é a micro, a pequena empresa, o MEI, o potencial empreendedor, o produtor rural, o artesão, todos que empreendem. E agora prefeituras, né? Prefeituras, todos que empreendem nessas duas vias. Primeiro, preparar o empreendedor para o desenvolvimento do seu negócio. Essa é uma via fundamental do Sebrae, que é trabalhar direto com esses empreendedores e fazê-los crescer, ajudá-los nessa caminhada. Uma outra vertente do Sebrae é trabalhar a melhoria do ambiente de negócio, ou seja, não basta a gente ter empresas preparadas, capazes de crescer, se ela vive num ambiente que atrapalha ela crescer. Que atrapalha, que dificulta. Burocrático. E esse ambiente é o ambiente público. Quem dita as regras, quem dita as normas, quem regula. E aí o Sebrae trabalha fortemente nessas duas vertentes. Então, chegar no Sebrae e ter a oportunidade de poder fazer um Sebrae cada vez mais perto desse empreendedor, fazer um Sebrae de porteira aberta, fazer um Sebrae que constrói pontes com parcerias que ajudam a gente a chegar nesses empreendedores, fazer um Sebrae de fato que esteja
atento, que escute o empreendedor é fundamental, que a partir daí é só fazer. É só botar a equipe direcionada a isso, ter um bom planejamento, ter uma direção clara, saber onde quer chegar, como quer chegar e na velocidade que a gente precisa chegar. Então esse é o Sebrae que a gente chegou lá e estamos desenvolvendo um trabalho importante no Estado do Espírito Santo. Você pegou um mandato com pandemia, né? Igual eu também peguei lá no CRC. Foi muito difícil, né? E aí, ano passado, quando acabou, graças a Deus, você desenvolveu lá no Sebrae, voltou com aquelas feiras de, assim, bem forte. Então a gente acompanhou todas as feiras que o Sebrae fez, o desenvolvimento disso. E a feira é aquilo que a Ana da Déris falou, né? A feira é para o cara ir vender, né? Ou seja, desenvolver mesmo o negócio, né? Então esse apoio todo que o Sebrae está dando, como que está a prospecção disso para os próximos anos? Vai continuar nessa pegada de feira, de incentivar esse cara a botar o produto dele na rua, a divulgar o negócio dele, o microempreendedor? O Sebrae vai continuar nessa linha? É uma política de vocês ainda continuar nessa linha? Isso para nós no Sebrae chama-se acesso a mercado. Então o Sebrae ensina, formula preço, capacita, a pessoa produz com qualidade, mas muitas das vezes não tem como acessar o mercado. E tem um exemplo muito claro do artesão. O artesão, ele não tem loja. O artesão não tem um ponto fixo de venda, o MEI, muitos deles, não tem condições de abrir um espaço físico para mostrar o seu produto, e às vezes ele está só na rede, ele precisa ter o público chegando até ele. E por mais que alguns discordem, nós temos gente que discorda, a feira é uma das oportunidades que o Sebrae tem em parceria com a Déris, o governo do estado, de colocar esse empreendedor de cara a cara com o mercado, de cara a cara com o consumidor. E ali ele vive uma experiência de venda. Ali ele exercita a capacidade de vender o produto dele, que às vezes é um produto excepcional, um produto muito bom, soube botar preço porque o Sebrae ensinou a precificar o produto, mas ele precisa dialogar, né, com esse mercado, ele precisa ouvir o cliente, ele precisa entender como é que esse produto dele se comporta no mercado. E a Feira de Negócios é um excelente laboratório, é um excelente espaço. Uma excelente incubadora, né? Quase uma incubadora de venda para muitos que estão iniciando. É a única oportunidade que ele tem. Então, de fato, a gente somando os esforços de governo do estado, Déris e Sebrae, otimizando o recurso e proporcionando esse empreendedor estar numa feira, de fato uma proposta importante, é um trabalho importante que o Sebrae faz, e a gente vai continuar de fato oferecendo a esses empreendedores oportunidades para ele comercializar. O Alexandre da Déris falou sobre isso aqui, disse dessa questão da importância dessas feiras, né? Que essa questão do acesso ao mercado, falou exatamente isso que você está falando, e da importância da parceria da Sebrae com a Déris para poder proporcionar isso aí. Eu queria fazer uma outra pergunta. O Sebrae Nacional está tendo um projeto bem interessante, e aí queria saber se isso também está aqui no nosso estado, de uma relação comercial com Portugal. Eu estou falando porque eu soube disso, eu fui numa missão empresarial de contadores em Portugal, e lá em Braga, onde foi a última cidade, que a gente passou em várias cidades, porque a gente foi lá buscar negócio e entender como que Portugal e Brasil estão tendo essa relação de brasileiros investindo em Portugal, portugueses investindo no Brasil, e Portugal tem uma necessidade muito grande de mão de obra, e eles priorizam o Brasil nessa relação de mão de obra. E aí, lá em Braga e em Matosinhos, ambos comentaram do projeto do Sebrae Nacional com Portugal, né? Exatamente para trabalhar essa questão de empreendedorismo, esse mercado, né? Esse intercâmbio. O Sebrae do Espírito Santo também está com pontes desse projeto. Esse projeto é o só Sebrae Nacional, ou ele vai também trazer coisas para dentro do estado, porque nada impede da artesã que fez isso aqui, né, vender lá para Portugal, né? Talvez sozinha ela não consiga, mas com o apoio do Sebrae ela pode chegar lá. Isso. Como é que tá esse projeto? Tá na sua mira? Tá no seu radar? Ou é só Sebrae Nacional? Vai vir para o Espírito Santo? Como é que tá isso? Essa é uma iniciativa do Sebrae Nacional, é uma iniciativa da área de relações institucionais internacionais do Sebrae. Portugal tem sido um país que tem feito muita conversa com o Brasil, tem muitos interesses aí comerciais em jogo nesses dois países. Temos já pessoas indo para Portugal
e capixabas estando em Portugal. Minha amiga Dani está lá em Portugal, já fez contato comigo. Ela é rápida, o Sebrae né? do Espírito Ela Santo... ouviu lá, sabia? Exato. Então, assim... Eu convidei ela para participar esse projeto do Sebrae do Espírito Santo está agora iniciando o processo de interação desse projeto. Nos interessa sim, porque, como você disse, tem muitos aqui que podem ter mercado em Portugal e que bom ter uma perna lá, uma perna aqui. O Sebrae vai atuar em Portugal em parceria com organizações específicas de Portugal. Nós ainda não podemos falar que isso vai acontecer, mas eu posso ter consultores meus em Portugal, do Sebrae. Ou seja, essa é uma experiência legal, uma proposta boa. Né? Estamos antenados e nós vamos andar nisso. Perfeito. Eu estou te perguntando isso porque eu soube que a OCB, eu tive lá, eu convidei a Dani para participar do último dia, porque ela tá lá, né? E eu falei, pô, cresce mais quem cresce junto. Eu sempre falo isso. Falei, Cat, vem cá, último dia, eu tô em Braga, vou passar aí pra você conhecer as pessoas que podem que ela foi lá para estudar, te ambientalizar e te colocar no mercado aqui. Só que antes de eu chegar em Braga, eu tava em Matosinhos, e o reitor da universidade falou, a gente tem uma parceria muito boa com o Brasil, e a primeira instituição que veio aqui foi a OCB. Opa, como assim, gente? OCB, aí do Espírito Santo. A gente tava em 12 estados, pequenininho. Dos 27 estava lá. Ou seja, o Espírito Santo foi o primeiro estado que levou uma cooperativa para dentro de Portugal para fazer estudo técnico, treinar os cooperados. Então, essa relação, Pedro, para microempreendedor, ela é muito importante. Porque, olha, eu já vi palestras suas, já vi palestras do Sebrae, onde o Sebrae também incentiva o cara, ensina ele para ele exportar o produto dele, né? Porque muitos microempresários ou pequenos empresários que estão aí no Simples Nacional, ou não, que não é a tributação que importa, e sim o faturamento, podem chegar a exportar lá fora. Eu acho que esse papel é importante. Um outro papel que o Sebrae faz, que eu queria que você falasse um pouco, é essa inscrição do MEI e esse apoio aí de crédito, de ensino do MEI. Como é que está isso no Sebrae? Quais são os projetos? Para que as pessoas saibam, procurem, acessem o site, tirem dúvidas, porque tem esse projeto de vocês tirarem dúvida da consultoria. Fala um pouquinho sobre isso também. Olha, o Sebrae tem uma atuação muito forte com o MEI. E nós temos bons parceiros que nos ajuda no dia a dia da prestação de serviço, da orientação ao MEI. O MEI tem carência de todas as ordens, né, da visão da gestão dos negócios. Nós temos parceria com os contadores, com o CRC, com os advogados. O Sebrae tem uma carteira muito grande de produtos e serviços e soluções gratuitas para o MEI. Nós, inclusive, ajudamos o MEI a emitir nota fiscal. Lá no nosso site tem lá um espaço, um campo lá que ele clica e tem orientação para emitir nota fiscal, que aqui no Espírito Santo agora não falta orientação, tem capacitação, e o MEI é de fato uma atividade que tem muito apoio do Sebrae, e se não é o Sebrae apoiando esse MEI, poucas oportunidades ele teria de apoio hoje. Então, eu concordo com você. Então o Sebrae sabe dessa sua responsabilidade, o Sebrae trabalha sempre com a ideia de que o MEI vai profissionalizando, precisa ir crescendo, virar microempresa e ganhar esse espaço empresarial que é importante para todos que começam uma atividade. Então, o Sebrae tem uma porteira escancarada de oportunidades para o MEI. E nós temos consciência da responsabilidade. E assim, para a gente ir concluindo também as coisas, o Pedro sempre fala, gente, assim, como instituição, o Sebrae é defensor do bom MEI. E quando a gente fala assim, não é que existe mau MEI, é que o bom MEI é aquele que é MEI mesmo, né? Então, você falou várias vezes aí os artesanatos, né? Poxa, eu lembro que eu fui num evento do Sebrae que tinha o pessoal catador de lixo. Você começou esse trabalho lá na FEMICRO, porque foi lá que eu descobri esse trabalho. E assim, como que cresceu, Pedro? Você vê, você começou isso, você foi na FEMICRO quando? Foi... Até 2013. Se você tá lá... Você deve ter ficado na FEMICRO até 2013, que você entrou em Sebrae em 2014. Então, eu conheci esse trabalho na FEMICRO e eu não dava nada por ele. E eu não via, Pedro, a importância daquilo lá no início, que é você pegar uma pessoa que não tem emprego, ela fazer daquilo um meio de vida, né? E aquilo virar um negócio. E o trabalho da FEMICRO na época que você fazia, junto com a Aderes na época, depois como da Aderes, e agora no Sebrae, eu vi a palestra do presidente da associação lá no Sebrae no passado, que ele fez, não sei se você lembra, eu estava no evento, e eu me lembro dele falar, se não fosse o apoio das instituições do Estado, não chegaria onde chegou. Teve uma transformação muito forte, né, em 2012, 13,
2013, 14, começamos isso exatamente, foi em 2000, finalzinho de 2011. Nós, com apoio do Ministério Público, inclusive do Estado do Espírito Santo, a Federação da Micro e Pequena Empresa, do Instituto Sindimicro, nós tivemos um papel fundamental na organização dos catadores. Primeiro, que catadores era tido como pessoas que precisavam de ajuda e de assistência social somente. Né? Precisam, são pessoas pobres, que precisam de apoio, de assistencialismo, precisa. Mas nós fizemos um trabalho aqui no Espírito Santo, nos orgulha muito, de fazer com que eles pudessem enxergar dessa atividade do lixo como negócio. E nós fizemos um trabalho muito forte de registrá-los como MEI, porque eles precisavam ter um CNPJ para poder comercializar, para poder conversar melhor com o mercado, e a gente fez isso, e graças a Deus o saldo desse trabalho é hoje ter um estado, um dos mais organizados com os catadores de materiais reciclados. O Alexandre me disse que é referência no Brasil. Uma referência, inclusive o Ministério Público usa isso aí no seminário. E olha a importância disso, nessa pegada agora de Pacto Global, só para a gente falar da importância, que o Sebrae também está lá, essa importância do Pacto Global. Olha o trabalho que vocês fizeram, desde lá do FEMICRO, ADERES e agora pelo Sebrae, da importância desses caras agora e deles estarem formalizados agora, onde as empresas têm todo um projeto de sustentabilidade que vai ser obrigatório. Isso não é uma teoria, isso é verdadeiro, isso está acontecendo no nível de mundo. Hoje tem empresas que grandes empresas só contratam empresas que têm essa pegada, e vou te falar, lá no CRC, a gente está vendo esse negócio da mudança, tirar o copinho de água, e aí eu fui para São Paulo atender um cliente, fazer auditoria, e eu sempre fico no Ibis ali da Paulista, e aí agora o Ibis mudou, no ano passado a água, não sei o que, 9, L9, K9, uma coisa assim, eu fico com X9 na cabeça, mas não, é alguma coisa 9. E aí é tipo uma caixinha de leite, a embalagem é tipo uma caixinha assim reciclável. E aí eu falei, cara, eu podia fazer isso, comprar isso no CRC. Aí comecei a cotar. Eles só vendem para quem tem projeto de sustentabilidade. Eles não vendem para qualquer pessoa. Só vende para quem tem projeto de sustentabilidade. Quem tem isso assimilado na organização. Exatamente. Aí eu tive que fazer um cadastro do CRC. Eles estão avaliando o cadastro para ver se eu realmente tenho projeto de sustentabilidade. Olha que coisa interessante. E olha a importância do trabalho de catador. E nessa mesma pegada do catador, tem várias atividades produtivas, como do artesão, que eram tratados como pessoas que precisavam de ajuda. Não, são pessoas que produzem, são de ajuda sim, para empreender. São geradores de riqueza, sim, mas estou falando de ajuda, precisa de cesta básica, precisa de não sei o que lá. Então, assim, tinha essa visão. E hoje nós temos... Eles empregam muito. Sim, o artesão, por exemplo, agora ganha do governo, Casa Grande, para agora que botou o artesanato dentro da ADERES, que é considerado negócio. Então, tem que ter a visão do negócio, do empreendedorismo. Tem que ter política pública, né, Pedro? Tem que ter clareza sobre isso, porque essas pessoas não são coitadinhas, são pessoas que precisam de apoio, não são miseráveis e coitados, precisam de apoio. Essa política pública que tem que ter clareza e consistência. E já falaram aqui para mim no podcast passado aqui que tá o fundo aí, o aval aí, tá aí na boca de ser aprovado, para financiar o crédito sem garantia. Garantia. Já tem experiência aqui no Espírito Santo, né? Não, quando teve a época da pandemia. Mas vamos fazer agora. Me contaram aqui que falou, não vamos dar detalhe, mas vai ser aprovado já. Então, para esperar. Pedro, obrigada, né? Sei que você tem compromisso. Obrigada por você ter vindo nesse papo. Quero que você volte. Eu acho que a gente tem muito para falar de muita coisa. O Sebrae mudou, assim, dos últimos... não é que eu sou puxa-saco dele, não, tá? Mas, assim, você deu uma guinada no Sebrae. E o pessoal fala, mas todos os Sebrais mudaram. Não, porque eu, na qualidade onde eu estou, que é por enquanto, na presidência da RC até o final do ano, eu converso com mais 26 estados. E são pouquíssimos que têm a abertura que você está dando para o Sebrae. Trazer as pessoas para perto. Não ter um CDE por ser CDE, mas ter um CDE ativo, participativo. Ter uma superintendência ativa, participativa. Você vai nos eventos. Eu não via isso nas superintendências anteriores. Eu visito cliente nosso para escutar esse cliente. Eu vejo. Carla, e então você está com o projeto... Tem que entender as coisas para você poder operar. Não, eu falei isso aquele dia, quando você falou de cidade empreendedora. Você vive. Quando você vive, porque você realmente se dedica, tem amor envolvido, você entende o que você está falando. Então, eu queria te elogiar. Eu acho que... Eu sempre falo isso para as pessoas, é o momento certo. A gente está num momento muito bom. Porque a gente está, estou falando do Espírito Santo, de unicidade, de trabalho em equipe, de
troca, né? Então, você tem o Sebrae numa ponta, você tem a Adéris na outra, você tem o governo apoiando. Exatamente. Né? Eu acho que a gente demorou para enxergar o quanto isso é benéfico para todo mundo. Lá no Sebrae nós temos parcerias com o Conselho Regional de Medicina, de Odontologia, Conselho Regional de Arquitetura, de Engenharia, CRC. Isso é muito bom. Todos esses entes têm parceria a fazer conosco e tem clientes que interessam o Sebrae. Sim. E aí tem uma diferença, Carla. O Sebrae não pode ser aquela instituição fechadinha que atende meia dúzia. Que era, né? Tem que abrir. Tanto então, é que ano passado nós fizemos quase 500 mil de atendimentos. Saímos de uma média histórica de 200 mil para quase 500 mil, 474 mil atendimentos. Dobrou isso. Então, assim, graças a Deus que... Não presencial, e você dobrou dentro da pandemia. Dobramos dentro da pandemia. As consultorias gerenciais e tecnológicas. Impressionante, que bom. Dentro do Conselho Fiscal eu aprendi algumas coisas. Maravilha. Mas, Pedro, te elogiar pela seriedade do seu trabalho. Fui, gente, presidente do Conselho Fiscal... Ainda é que no meu outro novo não ainda, tomou tá posse? Bom. Até dia 29 eu sou ainda, dia 28, não sei. Mas assim, sei da seriedade do seu mandato, da sua gestão. Queria elogiar você, equipe, eu acho que ninguém faz nada sozinho. E queria que você voltasse para falar de Cidade Empreendedora. É um projeto que eu acho que você tem percebido, eu achei lindo o projeto e eu acho que ele gera resultado para o MEI, ele gera resultado para o município, para as pessoas do município principalmente. A gente ia participar de um evento hoje, né? Ontem foi mudado lá na Serra para segunda, o prefeito teve uma agenda, de lançamento lá de um projeto. Isso ia ser ontem, às 15 horas. Ontem. E aí vai ser na segunda-feira, no mesmo horário. E aí, às 15 horas também? Às 15 horas. É que eu tô com ele 16 horas, então não tinha informação que passou também o de 15 horas. Passou 15 horas. Então eu acho que você vê, são projetos, né? Então eu acho que a gente trabalhando junto, a gente conquista espaço e conquista credibilidade. Então eu acho que o Sebrae, ele tá nesse momento. O Sebrae não é mais o conto da carochinha que só recebe dinheiro do Sistema S. No Espírito Santo, eu posso dizer para vocês, não é. Que era muito criticado por isso. O que faz com esse monte de dinheiro? É só entrar no portal do Sebrae. Hoje eu posso dizer porque eu conheci isso. Entra no portal do Sebrae, acessa, você vai ver onde o dinheiro é aplicado, quanto que se arrecada, quanto que se aplica, quantos atendimentos. Transparência total. Então, e participe, né, das feiras do empreendedor, das feiras das suas regiões, que vale a pena. Obrigada por você ter vindo. Pessoal, não é para qualquer um. Receber elogio da Carla Tasso para mim não precisa nem de salário. Já estou satisfeito, porque de fato ela não, mas eu tô pessoa sendo sincera. Crítica, ela sabe das coisas, pesquisa, trabalha, e para mim é uma honra muito grande. Não, aqui, eu sou crítica, mas eu sou transparente. Esse elogio aqui da Carla, nosso presidente do CRC e conselheira fiscal do Sebrae, porque conhece a instituição de fato. Conheço. E assim, estou muito orgulhosa de ter conhecido, não conhecia. Eu tenho algumas coisas. Hoje a gente se emocionou aqui com o Carlão. Ele se emocionou, no brilho nos olhos, assim, falando do trabalho da OCB, daquela coisa do Sebrae e tudo. E a gente se emocionou ouvindo, né? A Karina, que tá aqui, encheu o olho de lágrima, eu também. E a emoção de vocês. Isso é imbatível. Eu acho que é isso que falta. Gestores que utilizam de recurso público, falta um pouco de amor, né? Porque você tem que olhar assim, você tem que ver brilho no olho, né? E vocês têm isso. Então, parabéns. Posso aproveitar seu espaço aqui para dar os parabéns a todos os artesãos do Brasil e os capixabas? Dia 19 de março é dia do artesão, que é o dia de São José. Domingo, né? Domingo. Hoje estão celebrando lá no Cerimonial Oasis, uma festa bonita. Então, parabéns a todos os artesãos, a todo mundo que está nos ouvindo. Esse time guerreiro aí, parabéns a todos. Obrigada, a gente volta com mais Tasso Conta para vocês, nosso podcast. Assistam, ouçam a gente em todas as redes sociais e até o próximo Tasso Conta.